queridos? Que coisa boa ouvir boa música. Mas, mais do que ouvir uma boa música, é louvar ao Senhor por meio da música, é adorar ao Senhor por meio da música, é expressar ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito, pela bondade, pela misericórdia do Senhor que se renova cada manhã. Esse Deus maravilhoso que tem promessa para a nossa vida. Ele tem promessa para a sua vida, amém? Ele tem promessa para a minha vida. E as promessas do Senhor, Ele as cumpre fielmente. E nós vamos falar essa noite sobre promessas. Toda promessa tem uma condição. E nós vamos refletir sobre essa verdade. Nós vivemos uma geração que gosta de prestar atenção nas promessas de Deus, mas muitas vezes esquece das condições que estão ligadas a essas promessas. Eu só quero ser beneficiado pelas promessas, mas eu não quero ter o compromisso de cumprir nenhuma das condições que o Senhor nos coloca. Mas ainda assim Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Mas Ele também espera de mim e de você que nós sejamos obedientes. A Bíblia diz que a obediência, ela precede a bênção. Você quer ser abençoado? Seja obediente. E as bênçãos do Senhor, elas vão nos alcançar. Eu não preciso sair correndo atrás de bênçãos, porque elas vão me alcançar, se eu viver uma vida de obediência a esse Deus maravilhoso. Então, queridos, nós vamos hoje aprender um pouco como essas condições elas vão nos conduzir a que nós possamos desfrutar plenamente das bênçãos do Senhor e das promessas do Senhor. E eu queria começar, eu queria que projetasse aí Romanos 8, 1. Aqui é a primeira promessa que eu queria tratar essa noite. Vamos ler juntos? Portanto, é uma promessa? Não há condenação. Não é uma promessa? Qual é a condição? Que estejamos em Cristo. Então, a promessa é que nenhuma condenação há. Essa condenação que o texto se refere é aquela condenação que traz a condição de morte ao pecador. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, aqueles que estão em Cristo, eles estão livres dessa condenação, porque Jesus Cristo pagou esse preço lá na cruz, por mim e por você. Então, a condição para desfrutar dessa promessa é estar em Cristo, é se entregar a Cristo. E estar em Cristo é ser nascido de novo. Estar em Cristo é ter a condição de ser chamado filho de Deus, de ser justificado pela cruz de Cristo. Estar em Cristo é estar liberto das amarras do pecado. Estar em Cristo alude a possuir a sua vida, a vida de Cristo, a imagem de Cristo, a natureza de Cristo, o caráter de Cristo. A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem ela foi manchada pelo pecado. E quando nós vivemos essa condição de nova criatura, de novo nascimento, nós temos essa imagem totalmente restaurada. Nós adquirimos de novo essa condição de imagem e semelhança do Senhor. Portanto, nós podemos desfrutar desta promessa
de que nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo, que vivemos em Cristo. Andar segundo o Espírito e não segundo a carne. E isso não depende da vontade, isso não depende da nossa força de vontade. É a ação do Espírito Santo que vai nos impulsionar para que Ele possa habitar no nosso coração, para que nós sejamos regenerados, para que nós possamos caminhar na direção de uma vida de santidade. Porque a Bíblia nos orienta: sede santos, porque o Deus a quem servimos, Ele é santo. O Espírito Santo de Deus, Ele nos impulsiona na direção da santificação. Estar em Cristo, andar segundo o Espírito, não segundo a carne, isso nos garante a condição de usufruir dessa promessa maravilhosa, de que nenhuma condenação há, porque Jesus nos justificou quando Ele morreu naquela cruz, quando Ele ressuscitou, para garantir a mim e a você a vida eterna. Nós somos justificados pelo Senhor. Ele pagou o preço por nós. Ele tomou o nosso lugar ali na cruz. O homem natural, ele se inclina para o pecado, e esse pecado o leva à morte. Mas quando o homem crê em Jesus, o Espírito Santo habita nele e o leva a não andar mais segundo a carne. A Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. Ele passa a habitar em nós. Nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em você. Isso é andar em Cristo. E isso é usufruir dessa promessa maravilhosa de que nenhuma condenação nos chegará. Nós estamos livres porque Jesus Cristo garantiu essa liberdade. Só em Cristo nós temos a liberdade do peso da culpa do pecado. Então não basta apenas conhecer, é preciso viver no Espírito. É preciso viver no Espírito. Mas eu queria trazer ainda uma segunda promessa. Êxodo 15, 26. Pode projetar, por favor? Êxodo 15, 26. Vamos ler, gente? Me ajudem aí na leitura. Nós ouvimos o testemunho que o irmão Jurandir trouxe aqui, de que nós cremos num Deus que cura. É promessa de Deus. É o Deus que cura. Essa é a promessa de cura e de perdão. Se ouvirdes atento a voz do Senhor, essa é a condição. O Senhor cura, mas eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso obedecer aos seus mandamentos e guardar os seus estatutos para que eu possa ser beneficiado. A obediência nos preserva do mal, a obediência abre caminho para a cura. Deus traz cura àqueles que lhe são obedientes. E entre as bênçãos da espiritualidade, nós encontramos a bênção da cura física. Ainda sobre cura, nós temos um outro texto que reforça que o nosso Deus é o Deus que cura. Tiago 5, de 13 a 16. Está alguém entre vocês aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis.
Porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Promessa de cura. A condição é orar com fé. A condição é confessar. A condição é interceder uns pelos outros. E nós receberemos cura do Senhor. Deus é o Deus que cura. Cura fisicamente, cura emocionalmente e cura espiritualmente. Aqueles que passaram por Jesus e experimentaram a cura, os leprosos, ele curou 10 leprosos, os 10 receberam a cura física, mas aquele que voltou para agradecer, ele recebeu além da cura física, porque Jesus vai dizer assim: a tua fé te salvou. Ele recebeu a salvação, ele recebeu a cura espiritual, ele recebeu a cura completa. Nós cremos num Deus, nós servimos a um Deus que cura por completo. Ele não faz nada pela metade. Aquele que começou a boa obra, ele é poderoso e ele vai concluir a sua obra na minha vida e na sua vida. Queridos, às vezes a gente tem dificuldade de crer nessa promessa. Mas a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O Deus que curou, o Deus que ressuscitou Lázaro, o Deus que curou coxos, cegos, aleijados, é o mesmo Deus que cura hoje, que curou o sobrinho de Jurandir, que pode curar a minha vida, que pode curar a sua. É promessa do Senhor que Ele cura. Nós só precisamos seguir as condições que essa promessa nos traz. Mas ainda temos uma promessa. Deus nos promete acolhimento, Deus promete a sua presença. 2 Coríntios 6, 16 a 18. O texto vai dizer assim: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: nele habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A promessa de que Deus habitará conosco, a promessa de que não somente habitará conosco, mas que será o nosso Pai. E nós seremos os seus filhos, nós seremos o seu povo. Mas é preciso nos separar do pecado. É preciso viver uma vida de pureza. É preciso viver uma vida de santificação para que nós possamos chamá-lo de Pai e que Ele possa nos chamar de filhos. Porque seremos muito mais do que somente o seu povo. Seremos filhos e filhas. Experimentaremos a presença abundante do Senhor em nossas vidas, todos os dias. Mas para isso nós precisamos nos afastar de tudo que é impuro. Porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. A santidade de Deus não convive com o pecado. Você quer ser chamado filho de Deus? Você quer ser chamada filha de Deus? Viva uma vida de santidade e de pureza. Afaste da sua vida tudo aquilo que fere a santidade de Deus. E você experimentará ter esse Pai maravilhoso, esse Pai de amor, esse Pai que escolheu nos amar. Esse Pai que nos deu Jesus Cristo para nos garantir a salvação, a vida abundante. Serei
pai e vocês serão filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Temos esse privilégio, queridos, de exclamar: Abba, Pai. Que coisa maravilhosa poder dizer: Abba, Pai, meu Pai querido, meu Pai de amor. Que privilégio, queridos, é poder dobrar o nosso joelho, Júnior, e clamar a esse Pai na certeza de que Ele é o Deus que vê, de que Ele é o Deus que responde, que Ele é o Deus que cura, que Ele é o Deus que abraça, que consola, que acolhe. Como um pai abraça o seu filho, nós podemos nos sentir também abraçados por esse Pai maravilhoso. Mas nós precisamos, para desfrutar dessa paternidade maravilhosa, nós precisamos viver uma vida de santidade. E para viver uma vida de santidade, precisamos a cada dia nos encher do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que nos dará a condição de caminhar na direção dessa vida de santidade. Sozinhos nós vamos acumular derrotas, sozinhos nós vamos passar vergonha, sozinhos Satanás vai rir na nossa cara, mas nós precisamos fazer como Davi, quando ele olha para Golias, aquele gigante, cheio de armas, de escudos, de espada, ele diz: olha, você vem para mim com tudo isso, com todo esse aparato, mas eu vou em nome do Deus, do Todo-Poderoso, do Senhor dos Senhores, daquele que pode todas as coisas, daquele que vai adiante de nós, daquele que é a nossa retaguarda. É em nome desse Deus que nós vamos alcançar essa vida de santidade. Eu e você, nós não estamos sozinhos nessa luta contra a carne, contra o pecado. O Espírito Santo intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Esse é o convite. Viver uma vida de santidade e desfrutar da promessa do Senhor de que Ele será nosso Pai e de que nós seremos os seus filhos. A última promessa que eu queria abordar, queridos. 2 Coríntios 9, 7 e 8, é a promessa de suprimento abundante. 2 Coríntios 9, 7 e 8 diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Queridos, aqui eu não estou abordando a teologia da prosperidade, né? Olha, dê 1.000 que você vai ganhar 10.000. Não é assim que Deus trata conosco. A promessa daqui é de graça. É a graça do Senhor, é a abundância de graça e não de dinheiro. Nós estamos falando da graça de Deus. É essa a promessa do Senhor, a abundância de graça. Quando Paulo vai pedir a Deus que tire o espinho na carne, e ele diz: olha, já orei por 3 vezes, pedindo ao Senhor que tire isso da minha vida. Nós não fazemos ideia de que espinho era esse, mas nós temos a percepção de que era algo que incomodava ao nosso apóstolo Paulo. Ele se incomodava tanto que ele já tinha orado por 3 vezes, pedindo que Deus tirasse aquilo da vida dele. E Deus responde a ele: a minha graça te basta. E a promessa aqui que Deus traz para mim e para você é a abundância de graça. Porque essa graça do Senhor, ela nos basta. Deus promete abundar toda a graça para toda a suficiência. Essa é a promessa. A condição é dar com alegria, é ter um coração generoso, é ter gratidão a Deus. Generosidade, queridos, abre porta de provisões divinas sobre a nossa vida, mas uma vida egoísta fecha essas portas.
Nós precisamos desenvolver em nós um coração generoso. Um coração que olha para a necessidade daqueles que são menos favorecidos. E abre o coração. E abre o bolso para abençoar a vida de pessoas que têm necessidade. E que muitas vezes a gente passa de lado, faz de conta que não é com a gente. Eu queria dizer uma coisa para você. Muitas vezes, Deus tem nos dado muito além daquilo que nós precisamos para viver. E Ele nos dá, querido, para que nós sejamos canal de bênção na vida de outras pessoas. Mas muitas vezes nós estamos perdendo essa oportunidade de abençoar o outro, porque nós somos egoístas, pensamos só em nós, realizar os nossos sonhos, os nossos projetos, ter, possuir. E a gente perde a oportunidade de ser canal de bênção. É preciso desenvolver um coração generoso. É preciso estar atento às necessidades, sobretudo daqueles que estão na nossa comunidade de fé. Não podemos fechar os olhos para as necessidades. A colheita ela não acontece de forma automática, só porque houve a semeadura. É Deus quem dá o crescimento. Isso acontece tanto no campo, quanto na vida da igreja, através das suas bênçãos. Ele não se agrada de quem dá com pesar ou por obrigação. Se você contribui porque acha que isso é uma obrigação, isso não está agradando o coração de Deus. Mas se você contribui, se você oferta, se você ajuda o próximo, porque isso foi gerado no seu coração, porque você desenvolveu um coração generoso, isso agrada o coração de Deus. E a promessa de abundância de graça, ela vai se cumprir na sua vida. O apóstolo ele vai deixar claro que a contribuição que ele fala ali em Corinto, ela não deveria ser feita de forma forçada ou contrariada, porque isso não resultaria em bênção. A nossa generosidade, ela nasce na generosidade de Deus. Deus é generoso conosco. E não há uma forma melhor de demonstrarmos a Ele a nossa gratidão, a não ser desenvolvendo em nós também um coração generoso. Nós não somos imagem e semelhança de Deus. Se esse Deus é um Deus generoso, e se eu sou imagem desse Deus, necessariamente eu preciso ter um coração generoso e não egoísta. Olhar para a necessidade de quem está próximo. O Senhor é poderoso para derramar a sua graça de maneira abundante sobre a nossa vida. Os cristãos em Corinto, eles poderiam experimentar em todas as situações e em todo o tempo a suficiência que vem de Deus sobre a vida deles. E Paulo ali usa expressões fortes e repetidas para mostrar àquele povo a grandeza da abundância da graça de Deus, para que eles tivessem a noção da grandeza da graça de Deus que poderia vir sobre a vida deles. O Senhor quer abundar na minha e na sua vida a sua graça. Ele quer derramar sobre nós a graça. Essa é a abundância que Ele promete. Não tem nada de mais se você receber bênçãos materiais. Isso não é pecado. Muitas vezes nós temos recebido bênçãos materiais. Não deixa de ser bênção, não. Mas a Bíblia diz que nós devemos juntar tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os salteadores não alcançam. A Bíblia também nos ensina a pensar nas coisas que são do alto. E às vezes, queridos, a gente tem a impressão de que nós vamos passar a eternidade aqui.
porque a gente se apega tanto às coisas daqui. Parece que nós perdemos a noção de que nós passaremos a eternidade com o Senhor e não levaremos absolutamente nada daqui. Então, queridos, o meu convite a você é que você se permita ser usado por Deus para ser instrumento abençoador na vida de outras pessoas. Amém, queridos? Coloque no seu coração, peça ao Senhor que desenvolva em você um coração generoso, um coração aberto às necessidades daquelas pessoas que são menos favorecidas. E você desfrutará da abundância da graça de Deus. A promessa de Deus se cumpre na sua vida quando você cumpre a condição que vem anexa à promessa. Nós temos muitas outras promessas, queridos. Eu vou apenas citar algumas, não vou desenvolver, mas nós temos promessa de ser vaso de honra, lá em Timóteo 2:21. Nós temos promessa de socorro oportuno, Hebreus 4:16. Todas elas trazem a promessa e uma condição. Promessa de ser vaso, de ser útil. A condição é a purificação do pecado e ser separado para Deus. Promessa de socorro oportuno é a promessa de receber misericórdia do Senhor. A condição é aproximar-se confiadamente do trono da graça. Promessa de exaltação. Tiago 4, de 7 a 10, vai dizer, Ele vos exaltará, e a condição para que Ele nos exalte é sujeitar-se a Deus, resistir ao diabo, purificar o coração e humilhar-se diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Encontramos também promessas de dias felizes e vida abençoada. 1 Pedro 3, 10 e 11. A promessa é amar a vida e ver dias bons, mas a condição, querido, é refrear a língua do mal. E a gente tropeça tanto na língua, Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Com a mesma língua que nós louvamos e adoramos ao Senhor, muitas vezes nós temos amaldiçoado a vida do próximo. Muitas vezes nós temos fomentado fofocas, críticas desleais, com a nossa língua ferina, falando mal da liderança por detrás, falando mal do pastor, falando mal daqueles que estão liderando algum ministério, fomentando a discórdia. Isso não agrada a Deus, queridos. É preciso refrear a nossa língua. Se você quer viver dias felizes, se você quer ter resposta de Deus às promessas na sua vida, você precisa refrear a sua língua. Você precisa pedir ao Senhor que faça com a sua língua aquilo que Ele fez com Isaías, que venha uma brasa de fogo para limpar e purificar a sua língua, a minha língua. Que difícil é controlar essa coisa tão pequenininha, mas que causa tanto estrago. Com a nossa língua, muitas vezes a gente destrói sonhos. A gente derruba a autoestima. Nós causamos trauma na vida do outro com a nossa língua ferina. Às vezes o crente se converte e esquece de converter a língua. Peça ao Senhor que a sua língua esteja convertida. Peça ao Senhor para que você consiga render a sua língua ao controle do Espírito Santo. E aí sim você vai ser alguém que vai estar abençoando em vez de amaldiçoar. Você vai ser instrumento de construção ao invés de ser instrumento de destruição na vida do outro. Sabe, queridos, a Bíblia também traz promessa de resposta à oração. Qualquer coisa que pedirmos a Ele, Ele nos dá. Então, a promessa de Deus de que receberemos aquilo que pedimos, ela tem a condição de que nós devemos guardar os mandamentos e fazer aquilo que é agradável ao Senhor.
Eu queria concluir, queridos, dizendo que as promessas de Deus para nós, elas não são cheque em branco. Não é uma procuração em branco que Deus dá para nós. Ele nos dá a promessa. As promessas do Senhor são pactos divinos que vão exigir de nós obediência, santidade, submissão, entrega, renúncias. Vão exigir que eu abra mão dos meus planos e dos meus sonhos para viver os planos de Deus. E ainda hoje pela manhã, lá na classe membresia, eu dizia que Jeremias 29 é um dos textos que eu mais admiro na palavra de Deus. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O Senhor está dizendo para mim e para você, Ele sabe quais são os planos que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Você tem consciência disso? Que o Senhor tem plano para a sua vida, individualmente? A Bíblia diz que Ele escreve o meu nome e o seu nome na palma da mão dEle. Ele nos conhece pelo nome. Ele tem plano para a sua vida. Ele tem planos para a minha vida. E a palavra está dizendo, está afirmando que esses planos são planos de bem, para nos dar um futuro e uma esperança. O meu futuro e a minha esperança estão nas mãos desse Deus maravilhoso que eu posso chamar Abba, Pai. As promessas do Senhor se cumprem na nossa vida quando nós nos rendemos totalmente, quando nós abrimos mão do nosso eu, dos nossos sonhos, dos nossos planos, para viver os planos desse Deus maravilhoso, desse Pai que nos ama e que nos deu o poder de sermos feitos filhos e filhas para a glória do nome do Senhor. Acredito que Ele nos abençoe. Eu quero orar para que o Senhor gere em nosso coração e nossa mente algumas reflexões, nos mostrando que nós precisamos viver em Cristo e não segundo a carne, nos mostrando que nós precisamos escolher a obediência em vez da rebeldia, nos ensinando que nós precisamos nos separar do pecado e buscar uma vida de santidade. Que o Senhor nos ensine a ser generosos e não egoístas. E que Ele nos ensine a nos aproximarmos dEle com humildade, por meio da oração e exercendo a nossa fé, dependendo completamente dEle, desse Pai maravilhoso. Senhor, meu Deus, meu Pai, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, porque essa noite o Senhor falou conosco. Pai, obrigado porque nós entendemos que o Senhor quer ser o nosso Pai. Ele quer nos chamar de filhos. E que o Senhor essa noite nos convida a uma vida de obediência. E que o Senhor coloca à nossa disposição as Tuas promessas, Senhor. E que o Senhor nos garante que Tu és fiel, Senhor, para cumprir as Suas promessas em nossas vidas. Pai, nós queremos nessa noite nos submeter completamente ao Teu senhorio em nossas vidas. Pai, nós queremos desfrutar da abundância da Sua graça sobre nós, Senhor. Nós clamamos a Ti essa noite, Pai. Derrama sobre nós, meu Deus, a Tua graça, a Tua maravilhosa graça. E que nós saiamos daqui, ó Deus, de forma completamente diferente, com os nossos corações generosos,
humildes, Pai, dispostos a em tudo obedecer ao Senhor. Nos abraça, Senhor, nos acolhe, como um pai abraça seus filhos. Nos abraça nessa noite, Senhor. Nos acalenta, nos acolhe com os teus braços de poder, Senhor. Pai, enche os nossos corações com a tua paz, que excede todo entendimento. Gera em cada um de nós, Senhor, uma experiência marcante com as tuas promessas e com a nossa obediência. Fica conosco. Toma esta igreja nas tuas mãos, Senhor. Que a cada dia, meu Pai, o Senhor possa nos encontrar como servos fiéis, obedientes a Ti, Senhor. Disposto, ó Pai, a abrir mão de tudo para viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado. No nome de Jesus.